E a gente volta a falar sobre a morte do presidente do Irã em um acidente de helicóptero, que pode embaralhar a política no país com o debate sobre a sucessão. Já a comunidade internacional discute como a mudança de comando da nação poderá interferir na crise no Oriente Médio. Nosso entrevistado agora é o mestre em Relações Internacionais pelas universidades de Groningen e Estrasburgo, o professor Urian Francelli. Tudo bem, professor? Boa noite, como sempre. Muito obrigado. Bem-vindo. Oi, Thiago, boa noite. O prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Bom, professor, são dois aspectos, né? Inclusive, eu separei aqui uma manchete da The Economist que fala em disputa de poder de alto risco. Ou seja, a preocupação agora é mais interna ou o que essa sucessão pode provocar numa possível crise, ampliação de crise no próprio Oriente Médio com a guerra entre Israel e o Hamas. Acredito que a gente pode analisar isso de duas maneiras diferentes, Thiago. Primeiro, é muito provável que haja, sim, um impacto na política externa no Irã, dependendo de quem for a pessoa que vai assumir. Lembrando que agora, o que está acontecendo nesse momento? O Irã ele tem diversos vice-presidentes e o primeiro vice-presidente que foi indicado pelo Ebrahim Raisi, que foi esse que morreu no acidente de helicóptero, ele agora assume e, juntamente com um representante do Legislativo e do Judiciário, eles têm até 50 dias para organizarem uma nova eleição. E aí sim a população vai poder escolher quem vai ser o novo presidente pelos próximos 4 anos do país, né? Que daí, no caso, haveria eleições em 2025 se esse acidente não tivesse acontecido. E havendo uma nova eleição, aí sim a gente pode analisar a partir de que ponto poderiam haver consequências para a política externa do país. Então, dependendo de quem for que assumir, e a gente é muito provável que, independente de quem for ganhar, e existem já alguns nomes sendo discutidos, vão ser provavelmente pessoas que seguem essa linha dura, pessoas mais radicais, até mesmo porque todos os candidatos ou figuras mais centristas, mais reformistas, mais seculares do Irã, essas pessoas foram caladas, elas foram jogadas para fora da disputa política ao longo dos últimos anos. Inclusive, na eleição de 2021, houve aí uma abertura de caminho para que o próprio Raisi, que era muito alinhado ao supremo líder do país, vencesse as eleições. Então, vamos supor que, por exemplo, alguém com viés mais militarista vença as eleições. Aí a gente pode esperar, sim, que haja um pouco mais de tensão nessa região do Oriente Médio, porque essa pessoa vai querer ir para um embate mais direto em relação àqueles países da região, em relação a Israel, em relação à própria Arábia Saudita também. Então, sim, isso é algo que poderia, sim, acontecer, mas não acredito que vá mudar de maneira tão abrupta, até mesmo porque quem determina os rumos da política externa do país, essa pessoa é o supremo líder do país e ele permanece o mesmo e vai permanecer o mesmo. E há também pode haver uma consequência na disputa de quem vai suceder o supremo líder. É isso, claro, que mais preocupa no momento. Para você que chega agora aqui à Jovem Pan, estamos conversando com o professor Urian Francelli, falando sobre a morte do presidente do Irã, todas as implicações, as consequências. E justamente nesse ponto, professor, que o senhor falava, da questão religiosa, né? Isso essa é uma questão fundamental para o país e de que maneira isso vai ter um peso decisivo não só na sucessão presidencial, mas também um peso nas discussões sobre o futuro do Oriente Médio, o futuro daquela região. Bom, se a gente olha para aqueles 3 principais nomes que já são discutidos, são pessoas extremamente religiosas que levam aquele mesmo viés religioso do Raisi também. Então, uma delas é Mohammad Ghalibaf, que ele é descrito como um político bastante linha dura. Ele é hoje o presidente do parlamento do Irã e ele tem conexões com a guarda revolucionária de elite. Ele já se candidatou à presidência 3 vezes, não teve sucesso em nenhuma delas, e ele, nas suas campanhas, ele tem enfatizado aí uma abordagem mais pragmática à política, e destacando seus papéis anteriores como chefe
de polícia, ele foi também prefeito de Teherã. Outra pessoa é o Ali Larijani, que ele vem de uma família clerical, ou seja, altamente religiosa também, que é conhecida pelas visões linhaduras, ele serviu como negociador nuclear. E um terceiro nome que chega talvez aí com um pouco mais fraco é o próprio vice-presidente que assume interinamente, que é o Mohamed Mokber. Ele está aí à frente dessas novas eleições, é um nome que chega fraco, mas também extremamente religioso. Nós não vemos até então nenhum tipo de espaço para figuras reformistas, figuras de centro. Existe também uma instituição eleitoral no país que conta com 12 membros, sendo que 6 dessas pessoas, metade delas, são pessoas indicadas pelo próprio Supremo Líder, que também tem essa postura mais rígida, mais radical em relação à religião. Então, não acredito que nós possamos esperar qualquer tipo de mudança na política iraniana, inclusive em relação à religião, mas sim isso deve ser algo a ser discutido apenas quando a gente for discutir a mudança do Supremo Líder, não do presidente. Sim, e professor, em relação ao próprio Irã, né, a discussão sobre potência ou não nuclear, isso pode preocupar a comunidade internacional de que maneira e como que esse assunto vai ser tratado nessa eleição presidencial? É algo que já tem preocupado a comunidade internacional. Um dos fatos do Raisi, que morreu na queda do helicóptero, ser considerado um presidente fraco, apesar de ser bastante repressor, de prender, apesar de ele ter sido, inclusive, acusado de cometer crimes contra a humanidade quando ele trabalhava no judiciário do país, ele foi considerado um político bastante competente, não só pelo fraco desempenho econômico que ele teve no Irã, mas também pelo fato dele não ter conseguido aí, negociar qualquer tipo de acordo nuclear, ele não quis muito levar isso para frente, e uma das preocupações que existem hoje na região é justamente o fato de um possível candidato que tenha uma postura bastante nuclear vencer essas eleições que vão acontecer daqui a 50 dias. Então, isso seria extremamente perigoso, não somente para essa região do Oriente Médio, mas para o mundo inteiro. Isso porque aumentando o Irã entrando aí como um país possivelmente produtor de armas nucleares, isso incentivaria com que outros países da região também, como é o caso da própria Arábia Saudita, decidissem buscar as suas próprias armas nucleares. Então, isso aumentaria aí o número de variáveis nucleares no planeta. Então, perigoso de forma geral. Sim, e professor, e pelo olhar de Israel, né, o olhar do governo de Benjamin Netanyahu, como que há preocupação em relação a isso? A gente teve há alguns meses um aumento do clima, né? A tensão entre os dois países aumentou. De qualquer forma, pelo olhar de Israel, como é que Israel acompanha essa sucessão agora? Tiago, até mesmo essa mudança que a gente observou ao longo dos últimos meses da postura iraniana, eu não acredito que isso esteja diretamente atrelado à figura do Raisi. A gente falava desde outubro do ano passado que essa guerra poderia partir para um conflito regional, ou seja, sempre os jornalistas perguntavam, né, o que faria com que, de fato, o Hezbollah, por exemplo, que é o grupo paramilitar padrão ouro do governo iraniano, o que faria com que o Hezbollah entrasse de fato? E uma das respostas era se houvesse uma ordem partindo do Supremo Líder do Irã, do Ayatollah, para que o Hezbollah de fato entrasse. A gente não viu isso acontecer, mas por conta do surgimento de outras figuras, também cada vez mais figuras mais radicais, mais linha dura do governo, estão ascendendo ao poder, é a isso que a gente atribui essa mudança da postura iraniana, daquilo que era conhecido até então como paciência estratégica. Porque o que acontecia? Israel e o Irã já estão em guerra há bastante tempo, só que era uma guerra que acontecia de maneira indireta. Então, Israel fazia um ataque contra o Irã, matando um general ou alguma instalação nuclear do Irã. Como que o Irã respondia? Fortalecendo um desses grupos. E agora, pela primeira vez,
o Irã decidiu mudar isso. Então, o Irã fez aquele ataque com mais de 300 drones e mísseis contra o território israelense para mandar uma mensagem muito clara. Então, essa é uma diretriz que vem a partir do Supremo Líder. Tudo isso quem controla é o Supremo Líder e não um presidente X ou presidente Y, porém, a gente pode dizer, sim, que existe ali uma influenciazinha menor do cargo do presidente, obviamente, mas o que determina é o líder que está ali em primeiro lugar. Professor Urian Francelli, de Relações Internacionais, como sempre, muito obrigado pelas análises aqui na Jovem Pan. Bom descanso e até a próxima, professor. Obrigado, até a próxima.